Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados alunos da ADIUSA. Hoje a aula é com a professora Sandra de Química. Vamos falar um pouco sobre a energia elétrica, a eletricidade, de onde vem essa tão famosa eletricidade, né, que nos ajuda tanto no nosso dia a dia. Aqui nós temos alguns eletrodomésticos que usamos diariamente, né? Muitas pessoas não vivem sem um aparelhinho desse em sua casa. Mas como é que esses aparelhos funcionam? Bom, a resposta é simples. Através da eletricidade, da energia elétrica, é que esses eletrodomésticos tão úteis no nosso dia a dia vão funcionar. Mas o que é a eletricidade? O que é a energia elétrica? Pessoal, na verdade, eletricidade é um fluxo, uma quantidade considerável de elétrons que segue o mesmo caminho, a mesma direção. Vocês, né, já sabem, desde o primeiro ano do ensino médio, que os elétrons são partículas que têm cargas negativas. Então, quando existe um fluxo desses elétrons e eles seguem em uma única direção, no mesmo sentido, aí está a tão conhecida, a tão famosa eletricidade. Aqui nós temos algumas opções de como se obter a energia elétrica no Brasil. Aqui temos a hidrelétrica, que usa a força das águas para poder gerar eletricidade. Aqui temos os painéis solares, que utiliza o sol para gerar eletricidade. Aqui a energia eólica, que usa a força do vento para produzir energia elétrica. A usina nuclear, que utiliza substâncias, né, matéria radioativa, para produzir energia nuclear. E aqui, tão conhecida por nós no nosso dia a dia, as pilhas. Aqui nós utilizamos a reação química para a obtenção de energia elétrica. Gente, reações químicas produzindo corrente elétrica. Aqui dentro das baterias de automóvel existe uma solução de ácido sulfúrico diluído em água. Como vai existir um movimento livre de íons, aqui será produzida a energia elétrica para poder acionar o motor. Aqui dentro são as pilhas que ocorrem reações químicas, né, que são reações de oxirredução, para que haja eletricidade, a produção de eletricidade. Reações que doam elétrons e recebem elétrons, são chamadas de reações de oxirredução na geração da eletricidade. A corrente elétrica produzindo reação química. Quando isso ocorre, você passa uma corrente elétrica em algumas substâncias, ela pode desencadear uma reação química. Esse processo não é natural, não é espontâneo, né? Para se produzir a energia, é necessário fornecer eletricidade. Diferente das reações químicas que ocorrem dentro das pilhas. É uma reação espontânea. Você não precisa fornecer eletricidade. Ela já ocorre de maneira natural. A reação química ocorre e a geração de energia elétrica será produzida. Aqui é um esquema da pilha de Daniel. Muitos já conhecem. A pilha de Daniel utiliza dois eletrodos, né? O eletrodo, esse metal aqui, que é o negativo, chamado de ânodo, de onde saem os elétrons em direção ao eletrodo positivo, chamado de cátodo. Os elétrons vêm do ânodo, produz uma corrente elétrica e vem em direção ao cátodo, que é o eletrodo positivo, gerando assim eletricidade. Vamos entender um pouquinho da história de como surgiu a tão conhecida eletricidade, tão famosa eletricidade, tá? Aqui esse carinha é Tales de Mileto. Ele foi um filósofo grego, foi o primeiro a observar o fato da eletricidade. Ele pegou um âmbar e esfregou na pele de um carneiro. Pessoal, âmbar
é uma resina viscosa, líquida, né? Que sai de algumas plantas. Essa resina é bem grossa, bem viscosa. E com o passar dos anos, a resina perde toda a sua água e se transforma no âmbar, que é um material mais duro, mais rígido, parecido com uma pedra. Então, Tales de Mileto, ao pegar esse âmbar e esfregar na pele de um carneiro, ele observou que ao encostar esse âmbar em pedaços de palha, essa palha era atraída por este âmbar. Isso ocorreu porque o âmbar ficou eletricamente carregado, né? Quando Tales ele esfregou o âmbar na pele do carneiro, o âmbar ficou eletricamente carregado, né? Então, ao ser colocado perto da palha, ele conseguia atrair a palha, porque essa palha ia ter cargas opostas ao âmbar. Então, ele observou esse fenômeno, que foi o primeiro fenômeno relacionado à eletricidade. Tanto que âmbar, em grego, significa electron, que significa elétrons, né? Que é relacionado com a eletricidade. Luigi Aloysio Galvani, ele publicou alguns artigos sobre uns trabalhos seus. Né? Ele pegou um corpo de uma rã e passou uma corrente elétrica. Ele observou que os músculos da rã começavam a se movimentar de forma espontânea. O corpo começava a ter espasmos. Então, ele observou, concluiu que ali o corpo daquela rã era capaz de armazenar eletricidade, vindo a provocar esse movimento involuntário dos músculos da rã. Com esses trabalhos de Luigi Galvani, Alessandro volta, ele começa a produzir a primeira pilha que se tem registro na história. Né? Volta, ele utilizou moedas de cobre e de prata, alternando essas moedas com um pedaço de papelão umedecido em uma solução de sal. Ele foi colocando uma moeda de prata, uma moeda de prata, o papelão umedecido na solução salina, uma moeda de cobre, e assim foi alternando. Com isso, ele produziu 2 eletrodos, né? De onde saíam os elétrons e para onde os elétrons iam. Com isso, ele conseguiu produzir a primeira pilha registrada na história. Logicamente que essa pilha não tinha uma força, uma potência suficiente para gerar eletricidade suficiente para ligar algum aparelho. Mas, com esse trabalho, né, chegamos hoje às atuais pilhas que nós conhecemos. Então, a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química chamado de eletroquímica. Então, pessoal, a eletroquímica ela vai estudar, né, a parte da química que estuda as reações químicas que geram a eletricidade. Esse processo é espontâneo, ele ocorre de forma natural, não precisa fornecer nada para que essa reação ocorra. Já a eletrólise, né, para que ela ocorra, é necessário fornecer uma corrente elétrica. Quando você fornece a corrente elétrica, você pode provocar uma reação química. Esse processo ele não é espontâneo, como nas pilhas. Ele é provocado pela corrente elétrica. Aqui nós temos um esquema da pilha de Daniel, que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Aqui, ó, 2 eletrodos, o ânodo, de onde saem os elétrons, em direção ao outro eletrodo positivo, que é o cátodo. E aqui uma solução salina. Esse segmento, este processo, vai gerar uma corrente elétrica que vai fornecer energia elétrica. Aqui é a reação química que ocorre aqui nesse esquema da pilha de Daniel. Aqui nós temos o zinco, reagindo, né, mergulhado em uma solução de sulfato de cobre, produzindo o cobre metálico mais uma solução de sulfato de zinco.
ou na forma iônica a reação pode ser representada. O zinco metálico, aqui quando não tem nada é o zero, né? É o zinco metálico, reagindo com o cobre 2+, na forma de solução, e produzindo o cobre metálico, que é o zero, mais o zinco na forma de sulfato de zinco. Esta reação química vai produzir eletricidade. Então, Daniel percebeu que esses elétrons, eles poderiam ser transferidos do zinco para os íons de cobre, por um fio condutor externo, e que este movimento produzia uma corrente elétrica. Realmente, aqui, ó, o zinco, essa parte metálica, essa chapinha metálica, aqui é o zinco. Os elétrons do zinco saem em direção ao cobre, produzindo assim a eletricidade. Aqui está o esquema de uma pilha, né? Isso seria possível montando o esquema do tipo representado a seguir. Esse aqui é o esquema da pilha de Daniel mais detalhado. A chapinha de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, ligando-se a um fio a chapinha de cobre, mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. E esse tubo aqui dentro contém solução salina. Aqui nós temos o zinco, à medida que vai perdendo os elétrons, essa chapa vai sendo desgastada, vai diminuindo, porque o zinco metálico, na medida que perde elétron, ele se transforma em zinco mais 2, que vai ficar aqui dentro da solução. E os elétrons do zinco migram para a solução do sulfato de cobre. Então, o sulfato de cobre recolhe esses elétrons, sai da forma de cobre 2+, e passa a se depositar aqui na chapinha do cobre, que é o cobre metálico, o cobre zero. E a solução salina, ela serve justamente para manter o equilíbrio dos íons. Porque na medida que esses íons vão aumentando, daqui sai íons que vão reagir com esses para manter uma quantidade equilibrada desses íons na solução. E aqui da mesma forma, né? Então, com o tempo da reação química já ocorrendo, olha o que acontece. O zinco foi desgastado, né? Aqui, ó, o zinco preto já era dessa solução aqui, natural, da solução de sulfato de zinco. Mas à medida que a chapinha de zinco é desgastada, o zinco metálico desaparece e vem na forma de zinco 2+, ó, se juntando aos outros zincos já presentes na solução do sulfato de zinco. Os elétrons migram, ficam sendo recebidos pelo cobre 2+, e eles passam a se depositar aqui na chapa, aumentando a massa dessa chapa de cobre, porque ele sai da forma 2+, porque recebe 2 elétrons, e fica na forma de cobre zero, que é o cobre metálico, e se deposita aqui na chapinha. Essa saída de elétrons vai gerar corrente elétrica, produzindo eletricidade, sendo detectada aqui pelo aparelhinho chamado de voltímetro. Então, aqui, ó, a representação de uma pilha. De forma geral, na eletroquímica, a gente representa a pilha desta forma. O zinco metálico, né, que tem 0 de carga, ele perde elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, 2 coisas negativas, ele vai ficando 2 coisas positivas. Então, ele sai da forma de zinco metálico e vem para a forma de zinco, de íon, na solução. Esse é o polo negativo, né, que a gente chama de ânodo. Esse ânodo, ele sofre a oxidação, ou seja, ele vai perder elétrons. E aqui nós temos o cobre, que era na forma de cobre 2+ da solução. Ele, quando recebe 2 coisas negativas, ele vai ficando mais negativo. Então, ele sai da forma do cobre de solução e vem para a forma metálica de zinco, né? A chapinha de zinco. Esse aqui é o polo positivo, que a gente chama de cátodo. É ele quem sofre a redução. Quem sofre redução é quem ganha elétrons, que tem sua massa aumentada.
Pessoal, aqui nós temos algumas questões, né, para esquentar vocês, para que depois vocês consigam responder as questões que eu irei mandar para a turma. Primeira questão: as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas por qual ramo da química? Termoquímica? Termoquímica estuda as reações que envolvem calor, né? Eletroquímica, a resposta certa é a letra B. A eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações químicas que vão produzir eletricidade, energia elétrica, tá? Cinética química não é, porque a cinética química ela estuda a velocidade das reações. Equilíbrio químico estuda o deslocamento das reações químicas, né? E ebuliometria não tem nada a ver. Tem a ver com a ebulição das substâncias. Segunda questão. Observando a pilha abaixo, responda. Né? Nós temos aqui o cobalto com carga zero, cobalto metálico, se transformando em cobalto mais 2, na forma de íon. E aqui nós temos o ouro, que estava na forma de íon, se transformando no ouro metálico, o ouro com carga zero. Quais as semi-reações? Primeiro nós temos que observar quem vai sofrer a oxidação, quem perde elétrons e quem vai sofrer a redução, quem vai ganhar os elétrons. Aqui a gente observa que o cobalto, ele era zero, ele está ficando mais positivo, significa dizer que ele está perdendo 2 elétrons que são negativos. Então, quem vai sofrer a oxidação aqui será o cobalto. E o ouro, que era mais 3, ele era mais positivo, vai ficando mais negativo, né, se aproximando do zero, porque recebeu elétrons. Então, aqui, o ouro é quem vai receber esses elétrons, quem vai sofrer a redução. Então, o cobalto, ele menos 2 elétrons, porque ele era zero e fica 2 positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons, cobalto menos 2 elétrons, se transformando no cobalto 2+. Reação de oxidação. O ouro, que tinha uma carga mais 3, ele vai ganhando mais 3 elétrons, né? Ele ganha 3 coisas negativas e vai ficando mais negativo. 3 menos o 3 que ele recebeu, ele fica com 0 elétrons. Aqui a carga dele. Então, ele vai ficando mais negativo. Se ele ganha 3 elétrons, ele sofre a redução. Aqui são as 2 semi-reações. A de redução, quem perdeu elétron, e a de redução, quem ganhou elétrons, tá? E a letra B, qual é a reação global? A reação global da pilha é o produto final das 2 semi-reações. Você simplesmente vai somar essas 2 reações. Lembre-se que a equação global da pilha ela não pode conter elétrons. Então, a gente vai fazer de alguma forma aqui para que esses elétrons sumam, desapareça da reação. Então, como a gente faz isso? Simplesmente vamos somar tudo. Cobalto mais ouro vai dar cobalto mais ouro. Aceta e no final cobalto mais esse ouro aqui, somando tudo. Só que se a gente somar aqui, não vai dar para cortar os elétrons, porque 3 menos 2 vai ficar ainda com 1 elétron. Então, temos que multiplicar um número aqui. Vamos pegar um número, multiplicar por toda a reação, para que a gente possa igualar aqui a quantidade de elétrons. Aqui, eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar a reação toda por 3. Então, vai ficar 3 cobalto, menos, 3 vezes 2, 6, menos 6 elétrons. E aqui, 3 cobalto. Aqui vai ter a quantidade de 6 elétrons. Nessa reação aqui, para a gente poder cortar os elétrons, também tem que ter o número 6. Para ter 6, a gente precisa multiplicar toda a reação por 2. Então, vai ser 2 ouro 3 mais aqui, mais 3 vezes 2, 6 elétrons, mais 6 elétrons. E aqui, 2 vezes o ouro metálico, 2 ouro. Dessa forma, a gente agora pode somar as 2
semi-reações. Cobalto, 3 cobalto aqui, mais 2 ouro, 3 mais, menos 6 elétrons mais 6 elétrons, já 0, então desaparece. 3 cobalto, 2 mais 2 ouro. Aqui temos a reação global da pilha. É só fazer esse esqueminha que você vai chegar na reação principal, que é a reação global da pilha. Aqui temos outro esquema de uma pilha. O cobalto 0 se transformando no cobalto 2 mais, e aqui o ouro 3 mais se transformando no ouro metálico. Lembra que esse polo daqui, essa parte toda, é o ânodo, é de onde saem os elétrons. E essa parte toda é o cátodo, é para onde os elétrons vão. Então, quem sofre oxidação? Quem sofre oxidação é quem perde elétrons. Quem está perdendo elétrons aqui é o cobalto. Ele era 0, ele está ficando mais positivo. Então, ele perdeu 2 coisas negativas. Ele perdeu 2 elétrons. Quem sofre a redução é quem ganha os elétrons. O ouro, que era 3 mais positivo, está ficando mais negativo, né? Passou para 0. Então, significa que ele ganhou 3 coisas negativas. Ele ganha 3 elétrons. Então, quem sofre a redução é o ouro. Qual o eletrodo positivo ou cátodo? O eletrodo positivo, conhecido como cátodo, é quem ganha elétrons. É essa parte aqui. Então, quem é o eletrodo positivo é o ouro. Já o eletrodo negativo, que é o ânodo, é o cobalto, é quem perde elétrons. E que eletrodo será gasto? O cobalto, né? Se o cobalto está perdendo elétron, ele está perdendo a massa, então ele está sendo gasto. Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada? Bom, quem vai ter a massa aumentada é o ouro metálico. Quando ele está ganhando elétrons, ele está ganhando massa. Ele está aumentando também sua massa metálica. Gente, essa questão, ela ficou com um probleminha aqui, então não vou nem resolver, né? Aqui é o esquema da pilha de Daniel, mas não dá para a gente fazer que ela teve um problema. Vou passar para a próxima. Vamos para a quarta questão. Podemos dizer que na célula eletroquímica, célula é isso tudo aqui, tá? Nós temos o magnésio sólido, o magnésio metálico, carga 0, se transformando em magnésio na forma de solução, com carga 2+, é o magnésio aquoso. Aquoso porque significa que ele está misturado com água. Aqui nós temos o outro eletrodo, que é o ferro 2+ aquoso, se transformando no ferro sólido, no ferro metálico. Aqui é o esquema da pilha. Letra A. O magnésio sofre redução, verdadeiro ou falso? Gente, quem sofre redução é quem ganha elétrons. Quem está ganhando elétrons é o ferro. Ele sai da forma 2+, que era mais positivo. Quando ele ganha 2 coisas negativas, ele vai para 0. Fica mais negativo. Então, ele está ganhando elétrons. Está sofrendo redução. Isso aqui é falso. O ferro é o ânodo. O ânodo é o eletrodo negativo, de onde saem os elétrons. Os elétrons saem do magnésio. Então, isso aqui é falso. O ferro, na verdade, é o cátodo. É quem recebe elétrons. Letra C. Os elétrons fluem, saem, né, pelo circuito externo do magnésio para o ferro. Verdadeiro. Os elétrons saem aqui do magnésio em direção para o ferro. Então, aqui está verdadeiro. Letra D. A dissolução do eletrodo de ferro. O eletrodo de ferro está sendo dissolvido? Não, né? O eletrodo de ferro, ele está se transformando de solução, que era 2+, aquoso, para ferro metálico, que é o ferro 0, né? Falso. A concentração da solução de magnésio 2+, que é o magnésio aquoso, diminui com o tempo? Falso, gente, ó. O que diminui com o tempo é o ferro metálico, que perde elétrons e se transforma no magnésio aquoso. Ou seja, o magnésio aquoso, ele aumenta com o tempo e não diminui. Falso. Quinta questão. O polo de onde saem os elétrons em uma pilha é... Gente, de onde saem os elétrons é o polo negativo. É o ânodo. Resposta certa, letra C. De onde saem os elétrons na eletroquímica?
é chamado de ânodo. Os metais que fazem parte de uma reação de oxirredução têm uma tendência a ceder ou receber elétrons. Pessoal, isso aqui realmente existe, né? Todo metal, ele tem uma tendência ou de doar elétrons, né, de sofrer a oxidação, ou então de receber esses elétrons, de sofrer a redução. Um metal em relação ao outro sempre vai ser mais forte que ele. Um vai ser mais fraco que doa elétrons e o outro vai ser mais forte que recebe esses elétrons, tá? Essa tendência, né, de receber ou ganhar elétrons é determinada pelo potencial do eletrodo. Então, ó, o potencial do eletrodo é representado pela letra E e é medida em volts. Quanto maior for esse E, esse potencial, mais forte será o metal, mais capaz ele será de roubar elétrons de um outro metal. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência do metal ceder elétrons. Realmente, né? Quem sofre oxidação perde elétrons. E quanto maior for a medida do potencial de redução, maior é a tendência do metal ganhar elétrons, tá? Quem tem potencial de redução alto tem a força, tem maior capacidade de roubar elétrons do outro metal. Este potencial, né, que é o E, em geral é medido a 1 atm, a pressão atmosférica, 25 graus Celsius, a temperatura, e essa solução desse metal, ele vai estar numa concentração igual a 1 mol por litro. Sendo assim, nessas condições, chamado de potencial normal de eletrodo, né? O nosso potencial, ele é representado por E, e aqui vai ter esse grauzinho. Quando esse potencial é medido a 1 atm, 25 graus Celsius, com a solução de 1 mol por litro, ele vai ser E0, que é chamado de potencial normal ou potencial padrão de eletrodo. Esse potencial é medido tornando-se como referencial um eletrodo de hidrogênio, que tem a ele atribuído potencial zero, né? 0 volts. Quando a gente quer achar o potencial do eletrodo, a gente utiliza um potencial já conhecido, que é o do hidrogênio, que já foi determinado, pré-determinado, que vale 0. Dessa forma, a gente chega a vários potenciais aqui de eletrodo. O gás flúor, por exemplo, para que ele se transforme no flúor menos, ele tem que possuir uma força, uma potência de mais 2,87, né? Isso aqui é achado. Vamos ver outro exemplo. A prata mais, para ela se transformar na prata zero, ela tem uma força, um potencial de eletrodo de mais 0,80. E aqui por diante vocês podem ver. O lítio, para se transformar no lítio mais, a força dele, do E, do potencial padrão do eletrodo, é menos 3,02, tá? Isso aqui já são dados tabelados que nós temos. Potencial padrão da semicélula. Vamos ver aqui, para a pilha de Daniel, os potenciais são, olha só, né? Nós temos o zinco, mais 2, na forma de solução de sal, recebendo 2 elétrons e se transformando no zinco metálico, no zinco zero. Ele tem um potencial de redução, né, que é a capacidade de roubar elétrons, baixo. A força do zinco para roubar elétrons de outro metal é menos 0,76 volt, né? Esse é o potencial de redução do zinco, baixinho. Já o cobre, para ele receber 2 elétrons, ele roubar 2 elétrons de outro metal e se transformar no cobre metálico, ele tem um potencial de redução de mais 0,34 volts. Então, é até considerado alto. Em relação ao zinco e o cobre, quem vai ter mais força dos dois para roubar elétrons, com certeza será o cobre, ó, porque esse valor é maior que esse. Então, se a gente colocar os dois para reagir e formar a pilha, o cobre rouba elétrons do zinco, porque ele é mais forte, o potencial de redução dele é bem maior. Olha aqui o esquema. O cobre 2+,
recebe 2 elétrons. Aqui tem duas setas porque a reação vai no sentido direto e no sentido inverso, né? Ela sempre segue esses dois sentidos. Então, o cobre 2+, recebendo 2 elétrons para se transformar no cobre 0, ele vai ter um potencial de redução de mais 0,34 volts, né? Esse daqui vai sofrer redução, ou seja, ele rouba elétrons, ele ganha elétrons. Então, a equação aqui, ó, ela não muda, fica a mesma coisa. Já o zinco, que é quem vai sofrer a redução, já o zinco, que é quem vai sofrer a oxidação, vai mudar aqui, ó. A gente vai inverter a equação, porque esse potencial de redução é para quem sofre redução, mas o zinco sofre oxidação. Então, a gente vai inverter o sinal e achar o potencial de oxidação do zinco. Se o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volt, o potencial de oxidação do zinco vai ser o contrário, vai ser o positivo. Mas quando a gente inverte o sinal, ó, a gente também inverte a reação química, tá? Então, vai ficar zinco metálico se transformando em zinco mais 2 elétrons, tá? Essa equação não muda, porque o cobre aqui sofre redução, e essa daqui é invertida, porque o zinco, na verdade, sofre oxidação. Essas duas aqui são as semi-reações. Vamos agora encontrar a reação global da pilha. É só somar. Como o número de elétrons já são iguais e eles estão em lados opostos, né, vai ser cortado. Ó. 2 menos 2, 0, né? Lados opostos da seta. Esse daqui está antes da seta e esse elétron está depois da seta. Como 2 e 2 são iguais, a gente corta e soma os outros. Cobre 2+, mais o zinco, formando o zinco 2+, já que mais o cobre metálico. E soma os potenciais. Quando a gente soma os dois, vai dar mais 1,10 volts. Isso aqui é o DDP, é a diferença de potencial da pilha, a capacidade da pilha de produzir a corrente elétrica. Quanto maior esse valor, quanto maior for a DDP, mais forte é essa pilha, né? Mais eletricidade com maior intensidade é produzida. Aqui nós temos algumas questões. Aqui nós temos um esqueminha de uma pilha, né? As seguintes semicélulas são usadas para montar uma pilha. Aqui nós temos uma chapinha de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. E aqui nós temos uma chapinha de prata mergulhada em uma solução de sulfato de prata. Aqui nós temos as reações químicas e os potenciais da pilha. O zinco 2+, na forma de solução, aquoso, ele vai receber 2 elétrons e se transformar no zinco metálico, que é o zinco 0, né? Para que ele roube 2 elétrons, ele tem um potencial de menos 0,76 volts. Já a prata, aqui na forma aquosa, vai receber 1 elétron. Por que 1 elétron? Ó? Ele era mais, para ficar 0, ele recebe 1 elétron. Então, ele passa aqui, ó, de mais 1, quando recebe mais 1 elétron, e fica 0. Porque, ó, o positivo daqui, menos uma coisa negativa que ele ganhou, ficou 0. Da mesma forma aqui, ó, 2 positivos já aqui, quando ele recebe 2 coisas negativas, ó, 2 menos o 2, que é 2 elétrons negativos, fica 0. E com o potencial igual a mais 0,80 volts. Ele aqui está pedindo, calcule o valor do ΔR, né? A DDP para essa pilha. Primeiro, nós temos que saber quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer a redução. Olha só. Se compararmos aqui, quem tem a capacidade maior de roubar elétrons, na verdade, é a prata. Como o potencial de redução dela é maior que do zinco, é essa prata quem vai sofrer a redução, quem rouba os elétrons, quem ganha elétrons. Então, a reação aqui fica a mesma, não muda nada. Né? Prata, aquosa, né? Prata mais 1 aquosa, mais 1
elétron igual a prata metálica com com o seu potencial de redução igual, sem mudar nada. Já o zinco, que é mais fraco, ele vai sofrer oxidação, ele vai perder elétrons. Então, isso aqui vai ser invertido. Vai ficar positivo. Quando a gente inverte aqui, toda a equação também é invertida. Então, o zinco vem para cá, zinco metálico, se transformando em zinco 2 mais aquoso, com seus 2 elétrons. Para cortar os elétrons, lembre que 2 aqui não tem como cortar, né? A gente precisa igualar os números. Eu vou multiplicar essa reação todinha aqui por 2. Então, vai ficar 2Ag mais aquoso, 1 vezes 2, 2 elétrons, mais 2Ag metálico. Então, fica aqui, ó. O zinco fica a mesma coisa, a gente soma zinco mais os 2 da prata, né? Vai ficar zinco mais 2Ag mais aquoso. Do outro lado da seta, nós temos zinco 2 mais aquoso, tá aqui. E temos a prata, 2 mais prata metálica, 0, né? E somamos os potenciais de redução das pilhas, que vai dar mais 1,56 volts. Isso aqui é a DDP da pilha. Na segunda da questão, conhecendo as seguintes semi-reações e os seus potenciais padrão de redução abaixo, determina a DDP, o ΔE, da pilha formada pelos eletrodos indicados. Aqui nós temos o estanho aquoso, para receber 2 elétrons e se transformar no estanho metálico. O potencial de redução padrão dele é menos 0,14 volts. Já a prata, mais 1, quando recebe um elétron, ela se transforma na prata 0, na prata metálica, com potencial de redução mais 0,80 volts. Quem é mais forte dos dois aqui é a prata. Então, a prata é quem vai sofrer redução, porque ela vai ter mais força para roubar elétrons. E o estanho, como ele é mais fraco, ele vai sofrer oxidação, porque ele vai perder os elétrons para a prata. Então, essa equação aqui, ela não muda, porque sofre redução, né? Ela vai ficar a mesma coisa aqui, ó. Prata com seus elétrons se transformando na prata metálica. E essa daqui vai ser invertida, ó. Esse vai ficar positivo e toda a equação é invertida. Vai ficar estanho, vem para cá, formando o estanho 2 mais 2 elétrons. Aqui vocês já sabem, né? Porque a gente multiplica essa equação toda por 2, que é para igualar o número de elétrons, né? Então, tem que ficar 2 elétrons aqui e aqui também terá que ficar 2 elétrons para a gente poder cortar os elétrons para ele sair da reação química, da equação. Então, vamos multiplicar tudo aqui por 2. Vai ficar 2Ag mais 1, mais 2 vezes 1, 2 elétrons, formando 2Ag. E aqui o sinal foi invertido, né? Somando tudo, elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons em lados opostos, né? Você corta porque fica 0, some. Aqui, 2 pratas. Aqui faltou até a equação química, mas aqui vai ficar no final, né, a equação global, 2Ag mais 1, mais o estanho metálico, a setinha, formando 2Ag metálico, mais 2SN, 2 mais, né? Com a DDP de mais 0,94 volts, né? Quando você somou tudo aqui. Terceira questão. Considere as seguintes semi-reações e os potenciais normais de redução. Lembre, pessoal, DDP, potencial, é o potencial da pilha, né? Diferença de potencial da pilha, capacidade da pilha gerar a corrente elétrica. Quanto maior esse valor, mais forte será essa pilha. Aqui nós temos as 2 semi-reações. O níquel 2 mais aquoso, quando ele recebe 2 elétrons, ele se transforma no níquel 0, níquel metálico. Esse poder de redução dele, né, de roubar elétrons, é de menos 0,25 volts. Já que nós temos a prata aquosa, recebe 3 elétrons e se transforma na prata metálica. O poder de redução, né, a capacidade dela roubar esses elétrons é de mais 1,50 volts.
potencial da pilha formada pela junção dessas duas semeações é. Ele quer a DDP, o delta E, padrão. Então, vamos achar a equação global da pilha, tá? Lembre-se que nós temos que cortar os elétrons e saber quem sofre a oxidação e a redução. Nesse caso, quem é mais forte é o ouro do que o níquel. O valor aqui é maior. Então, quem vai sofrer redução, quem ganha elétrons é a prata. Então, sabemos que essa equação não muda. Já o níquel, ele sofre a oxidação. Ele perde elétrons, porque ele é mais fraco. Então, essa equação toda será invertida. Aqui nós temos, né? E precisamos igualar o número de elétrons. Aqui eu vou multiplicar essa equação toda por 3. Vai ficar 3 níquel, já invertida. Aqui ele já colocou invertido, tá? 3 níquel, multipliquei tudo por 3. 3 níquel metálico, a seta, formando 3 níquel, 2 mais 3 vezes 2, 6 elétrons. E a prata aqui, para poder igualar, né? Porque o número de elétrons vai ficar 6, eu vou multiplicar essa equação toda por 2. Vai ficar 2 ouro, 3 mais 2 vezes 3, 6 elétrons, formando o 2 ouro metálico aqui, né? E a DTP vai ser a soma desses dois valores, que vai ser igual a mais 1,75 volt. Isso aqui é a equação geral da pilha e a DDP, a diferença de potencial da pilha é mais 1,75 volt. É isso aqui que determina a força das pilhas. Aqui, pessoal, estamos perguntando o que você faz com suas pilhas usadas, né? É uma questão de conscientização de como nós devemos descartar as pilhas, né? Não é simplesmente você pegar a sua pilha velha, a sua bateria velha e jogar no lixo. O impacto ambiental para isso é alto. Existe a forma certa, correta de fazer esse descarte, né? As pilhas são recicláveis. Dentro dela, dentro das pilhas das baterias, existem metais, substâncias que vai causar dano ao meio ambiente, que vai contaminar o solo, as águas, os peixes, né? E o próprio ser humano. Então, devemos ter consciência de descartar de forma correta essas pilhas, esses materiais. Aqui na UFAL mesmo, existe um ponto de coleta que você, aluno, vocês, alunos, podem ir lá, vocês podem guardar esse material durante todo o ano, né? Essas pilhas velhas, essas baterias velhas, guarda todo ano numa garrafinha PET e no final do ano vocês vão lá na UFAO e faz o descarte correto deste material, né? É questão de conscientização, de preservação do meio ambiente e da vida. Da mesma forma, o material, né, o lixo eletrônico, como computadores, TV, som, né, impressoras, tudo isso existe, pode ser descartado também de forma consciente, né? Lá na UFAO também existe o ponto de coleta que vocês podem levar o lixo eletrônico. Esse símbolo aqui é o símbolo que indica reciclagem. Todo material que tiver esse símbolo significa que ele pode ser reciclado, que ele pode ser reutilizado. Tudo que tiver isso, gente, tiver esse símbolo, vocês separam no seu lixo, né? Que vai ser enviado para reciclagem, para reutilização deste material. Pronto, pessoal, hoje nós terminamos a aula. Vocês vão assistir o vídeo, depois vão fazer um pequeno resumo de 10 linhas sobre essa aula, falar o que entenderam e, posteriormente, eu estarei enviando para vocês algumas questões sobre eletroquímica, né, que vocês terão que responder e me entregarem. Fiquem com Deus, até a próxima aula.